Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Alguém me ouve? Ok, obrigado, Nicolas. Fernando. Bom, pessoal, na aula passada, a gente deu uma reforçada naquela coisa de equações, né? Na aula retrasada a gente já tinha feito equações de reta e de plano, faltava discutir um pouco, mas semana passada eu recapitulei isto, tá? Falando ali de vetor normal do plano, né? Que ele é o produto vetorial. Quer dizer, eu repeti muita coisa e finalizei ali, né? Ou seja, a aula inteira foi para fazer essa revisão da aula anterior, né? E dar uma reforçada, deixei uns exercícios, a gente fez na aula, né? Uns exemplos e equações de reta e de plano, tá? Terminamos com a equação linear do plano, né? Também chamada equação geral reduzida, né? Que é a mais prática, né? Mais concisa ali, né? Por que eu fiz isso? Porque hoje a gente vai usar bastante essa história aí, tá? Para ver posições relativas entre reta e plano. São figuras geométricas, tá, pessoal? São figuras geométricas no R3. A gente vai trabalhar com o R3. Ah, mas dá para olhar para o R2? Não faz muito sentido você comparar se dois planos são paralelos no R2. Deixa eu pôr para gravar, aproveitar que eu lembrei aqui. Foi. Bom, discutir retas no R2 até faz sentido, para falar se as retas são concorrentes, né, ou se elas são paralelas, tá? Que é o que a gente vai discutir agora, tá? No R3 também, no R3 tem uma questão a mais sobre retas que elas podem ser reversas. Isso já seria impossível no R2, tá? Como vocês vão ver aí. Agora, a discussão de plano só faz sentido no R3, tá? Como que você vai discutir planos no R2 se o espaço todo é um plano, né? Ah, dois planos são paralelos, dois planos sempre vão ser paralelos coincidentes, que vai ser o plano cartesiano todo. Então não faz sentido ficar discutindo planos no R2, porque o espaço inteiro é o plano, tá? Não tem como sair disso, né? Vou pegar dois planos. Não, você não tá. É impossível você pegar dois planos diferentes no R2. O, o único plano que tem lá é o plano cartesiano, tá bom? Então, a discussão agora vai girar mais em torno do R3, tá bom? Tanto de retas, vou focar mais nisso, tá? E de planos também, tá bom? Vai usar muito o que a gente falou na aula passada e retrasada, tá? Falei na aula retrasada, reforcei na aula passada, fazendo uma revisão. Vai usar muito isso aí, olhar para a equação para saber se os planos são paralelos ou concorrentes, tá bom? O material do slide já está aí para vocês desde a semana passada, da aula de hoje, eu estou dizendo. Pode baixar aí. O nome do material é Posições Relativas. Data da prova, eu não marquei, mas implicitamente tem, né? É só olhar para o calendário, olha. A gente só tem mais uma prova e o dia do SMOG. Vai ter que ser 21 e 28, né? Certo? Vai ter que ser 21 prova e 28 SMOG ou vice-versa, tanto faz. Para mim, tanto faz. Né? O SMOG, para quem não sabe, eu quero que você, o grupo, né, me fale sobre os raciocínios matemáticos usados no seu programa, né? Quando você for implementar alguma coisa, você pensou em matemática? Em que momento? Se você não pensou em matemática, tentar descobrir o comando que você usou que se associa com matemática, né? Que seja coordenadas cartesianas, que seja ampliação de figuras, que seja
vetores ali, tá? Dependendo da plataforma que vocês usam ali, tem coordenadas vetoriais, tá? Matriz também tem. Bom, 21 e 28 do mês que vem, de junho. De junho, né? De maio, não. 21 e 28 de junho, que é o fim ali, né? Tá? Na verdade, isso aí mesmo. Tá bom? Agora, se 21 vai ser prova e 28 o SMOG ou o contrário, para mim tanto faz. A gente pode discutir isso depois, mas deixem reservado para avaliação, né? São as duas igualmente importantes, né? E a P2 vai completar a P1, né, para tirar a média, e depois 60% dessa média. E o SMOG vai ser 40%, tá bom? Depois a gente fala sobre o 21 e o 28, qual vem primeiro. Para mim, tanto faz. Acho que ninguém tem preferência quanto a isso, né? Ah, não, senhor, é que falaram no grupo da sala que essa prova tá pro dia 24, semana que vem. Não, a gente já fez uma, só tem mais uma prova. Jogar pro final do... Aí eu fiquei confuso, né? Porque pra mim não tava aparecendo nada aqui, mas tudo bem. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Preparei um videozinho aí de 1 hora só. Então, a gente tem 1 hora e meia daqui para frente, mas o vídeo só tem 1 hora. Então, deve interromper à vontade para fazer perguntas. Tá, ainda vão fazer chamada, mas deixa para o final a chamada, tá? Devem perguntar e tirar as dúvidas de tudo que não entenderem, tá bom? Se usar coisa da aula passada você já esqueceu, não tem problema. Pergunta mesmo assim, a gente refaz uma coisa ou outra, tá bom? Tô aqui o tempo todo, devem me chamar, tá? Vídeo bem tranquilo, tá, pessoal? Se vocês estudaram da semana passada, fizeram... A gente tá na lista 3, tá? Então, esses assuntos pertinentes à lista 3. Vocês devem estar enxergando aí material. E vamos lá. Se vocês... Não, depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Olá. Vamos hoje falar de posições relativas, tá? Entre reta e reta, entre plano e plano, depois entre reta e plano. Já pressupõe que o aluno domina as equações, né, de reta e de plano. Então, começando, posição relativa entre duas retas. Estou pegando duas retas, uma chamando de R. Então, essa R, ela passa pelo ponto A na direção de U. Então, nesse primeiro desenho, você pode ver o ponto A, e esse vetor vermelho aí é o vetor U. E estou pegando uma outra reta S, que passa por um ponto B na direção de V. Então, o vetor diretor da reta S é V, certo? Tem um ponto B, reta V. Bom, então, essas retas, elas podem ser coplanares. Quando elas são coplanares? Quando existe um plano que as duas estão. Você consegue pôr as duas retas num único plano, né? Então, você percebe aqui embaixo que essas três situações são de retas coplanares, ó. RS, nesse caso, paralelas. RS, nesse caso, coincidentes. Você consegue um plano, né? Onde elas estão. Na verdade, esse segundo exemplo, você consegue infinitos planos, né? Mas pelo menos um você consegue. E essa outra situação que são retas concorrentes. Então, nesse caso de retas concorrentes, a gente tem um único ponto de intersecção. E a gente sempre consegue um plano com essas três
com essas duas retas, né? O único caso que não são coplanares, né? É o caso, esse último aqui, o caso das reversas, tá? Então, reversa a gente não tem, a gente não consegue um plano com as duas retas dentro, ok? As duas retas contidas nesse plano. Isso não tem como fazer. Bom, comentando um pouco mais, no caso de paralelas, então, no caso de paralelas que está dentro aqui, né, é subitens do coplanar, então eu estou admitindo as duas retas coplanares, elas podem ser paralelas, que são esses dois primeiros casos, ou seja, no primeiro elas são não coincidentes. Então é muito fácil para ver que duas retas são paralelas. Basta ver que os vetores diretores são paralelos. Pega os dois vetores diretores aqui, né? O U e o V aqui. Vê se eles são paralelos. Se forem, as retas vão ser paralelas, tá? E aí, para ver se elas são coincidentes ou não? Esse primeiro caso é não coincidente e esse segundo caso é coincidente. Para ver não coincidentes, basta ver... depois eu vou comentar melhor, mas por definição elas não são coincidentes se nenhum ponto de uma reta pertence a outra também, né? Nenhum ponto de uma reta está na outra e vice-versa. Então aqui você não tem, nessa primeira situação, você não tem nenhum ponto da primeira reta, na reta R, contido também na reta S. Tá? Mas elas são paralelas, mas não coincidentes. O segundo caso são coincidentes. Então, coincidentes é quando todos os pontos de uma reta também estão na outra, né? E, claro, vice-versa. Então, se todos os pontos de uma reta estão na outra, elas vão ser coincidentes, elas vão ser a mesma reta geometricamente aqui, né? Embora a equação tenha várias maneiras de escrever, então nós podemos distinguir duas equações, mas vai gerar a mesma reta. Quando eu falo distinguir duas equações, vou dar um exemplo aqui, ó. Dar um exemplo. Olha, imagina uma reta assim, ó, uma reta, equação geral, quero escrever 2, 3, 5, mais alfa vezes o vetor 1, 0, 1. E uma outra reta que passa por 2, 3... Pessoal, falei equação geral, mas eu estou usando a equação vetorial, tá? Então, pai, só quero dar exemplo de duas retas coincidentes, tá? 5 mais um beta vezes 2, 0, 1. Bom, elas são coincidentes, essas duas retas, né? Elas são... desculpem, né? Desculpem, aqui tinha que ser 2, tá? Elas são coincidentes. Elas são paralelas primeiro. Por que elas são paralelas? Porque esse vetor, né, é paralelo a esse. É o dobro um do outro. E elas são coincidentes porque eu tenho um ponto aqui que é o mesmo ponto na outra reta. Então, não tem esse caso, né? No primeiro caso, não tem nenhum ponto, né? No outro caso, vai ter pelo menos um. Por consequência, todos vão estar, né? Aí eu deixo para provar, mas depois eu afirmei isso. E aqui, ainda dentro do conjunto dos coplanares, eu posso ter não paralelas. Não paralelas significa concorrentes, tá? Concorrentes. Eu não consigo. Então, não paralelas é concorrentes. Concorrentes é esse terceiro caso aqui, né? Ok?
Elas são coplanares, mas são concorrentes. Então, no caso concorrente, escrevi aqui, RS se interceptam em um único ponto. Tá? Então, continuando aí. Como eu distingo se são coplanares ou reversas? Ou seja, aqui, se está no caso 1 ou no caso 2. Bom, eu ainda continuo com as mesmas retas, R que passa por A na direção de U e S que passa por B na direção de V. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho a reta S que passa por B na direção de V e aqui a reta R que passa por A na direção de U. Então, o que eu vou fazer para distinguir? Que conta eu posso fazer para ver se elas são coplanares ou não? Uma técnica é criar um vetor AB, tá? Pega esse ponto A e pega esse ponto B e cria um vetor AB. E aí veja se esses três vetores, U, V e AB, são LD. Se esse conjunto, né? Se esse conjunto aqui, U, V e AB, se esse conjunto é LD. Se for LD, claro que os três vetores são coplanares e as retas vão ser também, tá? Na verdade, isso é uma proposição, né? Para provar. Mas, geometricamente, você consegue perceber isso. Tá? Aí você pode perguntar assim, mas e se esse cara for nulo? Porque ele pode ser nulo, né? Imagina que o ponto A é igual ao ponto B. Então, esse cara aí, ele pode ser nulo. Mesmo assim, as retas vão ser coplanares. Porque no caso que eles forem nulos, vai ter ponto de... se esse vetor for nulo, que significa que o A é igual ao B. Então, o A, em particular, o A está na reta R e está na reta S também. Então, para um ponto pertencer às duas retas ao mesmo tempo, só tem duas situações. Ou elas são concorrentes, que é coplanar, tá? Que é uma proposição, isso eu vou falar. Se elas são concorrentes, elas vão ser coplanares, tá? Ou elas são coincidentes. São os dois casos que têm intersecção. Se elas são coincidentes, também vai ser coplanar, tá? Então não tem problema o A ser igual ao B. Se isso for possível, elas já vão ser coplanares, né? Se tem um ponto de intersecção A igual ao B. Ou seja, é um ponto que está nas duas retas ao mesmo tempo. E se esse conjunto for LI, eu tenho que as retas são reversas, tá? Que é esse último caso aqui. Bom. Oi? Qual que é a diferença entre o LD e o LI mesmo? Que eu sei que uma é linearmente dependente e outra independente, né? Só que eu esqueci qual que é a diferença principal. Você quer diferença geométrica? Ou geométrica? Geométrica é LD quando você consegue pôr os três vetores. Ou seja, os três vetores são coplanares. E LI, eles não são coplanares. Entende? Quer que eu fale mais sobre isso? É que eu esqueci mesmo. Se puder. Tá, sim, claro. Deixa eu abrir uma folha em branco aqui. Um momentinho. Aqui. Olha. Porque dois vetores você sempre consegue pôr. A gente está num espaço tridimensional, tudo bem? Dois vetores você sempre consegue pôr num plano, sempre, tá? Aí você perguntar, e se um tiver aqui, outro tiver para cá? Você pega um representante de um aqui, outro para cá, e você consegue coplanar. Aí,
imagina que um vetor está assim e o outro está assim apontado para você. Imagina apontado assim, ó, para sua testa, assim, ó. E aí, você consegue um plano? Sim, um plano em pé aqui, ó. Imagine, que é tridimensional, tá? Imagina um plano em pé aqui, ó, né? Você sempre consegue dois vetores colocar num plano. Mas três vetores não. Imagina que você tem um plano aqui com esses dois vetores e tem um vetor que ele pode sair desse plano, tá? Esse caso é o LI, geometricamente falando, tá? Eu não estou envolvendo a álgebra aí, as contas para verificar isso. Se a sua pergunta for de conta, a gente pode falar também. Então, vamos ver essa questão geométrica. Então, saiu do plano, ó, olha esses três vetores, é impossível você colocar os três num plano só, então eles não são coplanares, em outras palavras, LI. Isso eu estou falando de R3, eu estou num caso bem particular, tá? Estou falando R3 e três vetores, digamos U, V e W. Que é o nosso caso lá, tá? Que interessa nesse momento. Então, esse aqui é LI, e quando os três estiverem no mesmo plano, aí é LD. Tá? Nesse caso, algebricamente, você consegue pôr um dos vetores como combinação linear dos outros. Aqui, você não consegue fazer isso. Não tem combinação linear ali entre os três juntos. Tá? Ah, entendi. Aí para saber se ele é LI ou LD, aí é na conta, né? Aí tem que fazer conta, isso. Ah, tá. Então primeiro faz a conta para saber se está no mesmo plano. Aí depois que fez a conta, aí você consegue determinar qual que é. Isso, exatamente. No caso, tem Tá. duas contas, né? Porque se você determina que são coplanares, você ainda tem que ver se são paralelos ou a reta é coincidente, né? Nesse caso aí específico que você falou desse slide, eu estou com três vetores só para ver se é LD ou LI, tá? Mas depois, quando isso se resumir à reta, aí eu tenho mais uma conta para fazer, né? Que duas retas elas podem ser paralelas, ou seja, coplanares, mas você vê que são coplanares, aí você tem mais conta para fazer. A primeira conta é essa que você está vendo aí, né? Se os três vetores são LI ou LD, né? Então vamos voltar lá. A primeira conta é que tem várias contas aí, né, envolvidas. Eu estou no momento da primeira conta, que a primeira conta diz. É uma tática isso, né? Para ver se. Então, o primeiro passo é ver se são coplanares, né? Pega o U, o V, que são os dois vetores diretores, cria esse terceiro vetor, você está criando ele usando um ponto de uma reta e o outro ponto da outra. Tá. Se for LD, você já sabe que as duas retas são coplanares, não só os três vetores, né? Você descobriu que os três vetores são coplanares, mas por consequência, as duas retas também são coplanares. Aí você tem uma segunda conta para ver se são paralelas ou concorrentes, igual a esse desenho. São concorrentes aqui, ó, né? E aí, se for paralela, você ainda tem uma terceira conta para fazer, que é ver se elas são paralelas coincidentes, ou seja, uma em cima da outra, ou não coincidentes, né? Mas aí eu vou falar algumas coisas. Eu vou falar, por exemplo, se você encontrar um ponto só de intersecção, você já pode afirmar que elas são concorrentes. Ou seja, elas são concorrentes se elas têm um ponto de intersecção, que é esse desenho aqui, né? RS. E se elas têm um ponto de intersecção, só tem um caso, que elas são concorrentes. Então, isso resume muito a conta, né? Ok, melhorou? Sim, sim. Ótimo. Vamos lá. E se eu identificar paralelismo, né? De cara eu olho, igual aquele exemplo que eu dei, né? Aqui em cima, deixa eu voltar. Esse exemplo aqui, de cara você percebe o paralelismo, né? Você olha, esses dois vetores são paralelos. Como distinguir esse primeiro caso,
não coincidentes do segundo. Bom, para distinguir casos de reta paralela e não coincidentes com coincidentes, basta verificar um único ponto na reta R. Por exemplo, você pode pegar o próprio A aqui, né? Certo? E ver se esse ponto está na reta S também. Se ele estiver, todos os outros vão estar, né? Porque elas são paralelas, ok? Elas vão na mesma direção. Então, se um ponto está, todos os outros vão estar. Isso também é uma proposição, requer demonstração. Mas a demonstração é simples, a ideia geométrica é muito intuitiva, né? E a demonstração não é complicada, tá? Eu estou colocando já diretamente a informação. Uma proposição aqui também não é muito complicado, mas eu deixo para pensar melhor, tá? Eu tenho duas retas em R3, tá, pessoal? Tudo em R3 aqui, a aula inteira, tá? A gente, a partir de um momento da aula, a gente começou a fixar esse espaço vetorial, tá? O R3. Então, a primeira informação é assim. Se a intersecção... Pessoal, eu estou fazendo em R3, mas é um raciocínio, é o mesmo raciocínio em R2 aí, tá? Só não vai existir aquela terceira situação que é reversa, né? Aí é impossível um R2. Mas essas situações, elas valem para o R2 também, tá bom? De paralelismo, duas retas paralelas. Que é a coisa que o vetor diretor só vai ter duas coordenadas, né? Os pontos só tem duas coordenadas e não três. Mas vale também, né? Isso aí, que está escrito tudo aí, vale para R2 também. Essa parte, né? Fica, né? Pensem sobre isso também. Mas o R3 é mais interessante que aparece um caso a mais, né? Que é reverso, que seria impossível em R2, claro. A informação é assim. Se a intersecção de duas retas for um conjunto unitário, um ponto só, então elas vão ser concorrentes. E vice-versa, né? Esse símbolo aqui, ó, significa C e somente C, né? Se elas forem concorrentes, elas vão ter só um ponto de intersecção, conjunto unitário na intersecção, tá? E daqui para cá eu tenho uma implicação, né? E se elas são concorrentes, elas vão ser coplanares. Informação 2. Se a intersecção entre as duas retas for vazio, então elas são paralelas não coincidentes ou elas são reversas. E também a volta também vale, tá? Essa é somente C aqui. Ou seja, se elas são paralelas não coincidentes ou reversas, vou voltar no desenho lá. Paralelas não coincidentes ou reversas, então a intersecção é vazia, tá? Intersecção entre as duas retas. Bom? Deveria ter posto esse desenho aqui. Senhor, Oi? o reverso ele é o único LI, né? O reverso seria o único LI, sim, exatamente. Volta lá no primeiro slide, por favor. Só para ver o negócio. Ele é só reverso e só isso? Aí não é mais nada? Porque não tem nenhuma cor ali, né? No quarto desenho e tal. Sim, só são reversas, elas não se encontram e não são coplanares. É isso, é reverso, não coplanar e ponto, acabou. Reversa já quer dizer não coplanar. Ah, tá. Você poderia falar não coplanar ou reverso, tanto faz. Ah, tá, beleza. E das quatro, ela é a única não coplanar, né? Isso, é a única. É a única que essa conta aqui, ó, da LI. Então, Ah, LI tá. é para reversas, tá vendo? As outras situações é tudo LD para esses três vetores aqui. Tá, beleza. Certo? Legal.
Desenho aqui. Depois eu vou pôr. Primeiro exemplo aí. Primeiro e único, tá? Eu tenho duas retas, eu coloquei a equação vetorial, então você já enxerga aí um ponto, né? E já enxerga o vetor diretor. Coloquei uma outra reta que eu chamei de S, então RS. E eu estou perguntando se elas são concorrentes, tá? Eu estou pedindo para verificar, né? Verifique que elas são concorrentes. Se elas forem, eu quero o ponto de intersecção. A gente sabe que vai ter um ponto ali na intersecção, né? O que eu fiz aqui é verificar direto se esse ponto existe, né? Eu vou verificar se há um único ponto de intersecção. Porque por causa dessa proposição, se eu encontrar um único ponto de intersecção, eu já vou saber que elas são concorrentes. Só tem essa possibilidade. Então, você viu a tática, pessoal? Em vez de fazer aquele monte de conta, ver se elas são primeiro coplanar, para depois ver se elas são paralelas ou não, para concluir que elas são concorrentes, não. Eu fiz outro caminho. Eu já fui direto procurar se ela tem ponto de intersecção, porque a única possibilidade de ser concorrentes é se tiver o ponto de intersecção. Se não tiver, não vai ser. Né? Então, foi uma tática aí legal, porque elimina muita conta, né? Você já vai direto procurar o ponto, porque ele só está perguntando se elas são concorrentes ou não, né? Não quer saber o que elas são, só quer saber se são concorrentes ou não. Então, eu vou procurar o ponto de intersecção logo, né? Então, é uma tática aí para esse exercício específico, né? se isso não acontecer, elas não vão ser concorrentes. Então, eu já vou procurar direto esse ponto, em vez de ficar verificando a posição relativa, tá? Bom, então, para isso, eu vou igualar as duas equações. Então, tem essa equação, tem um ponto genérico, né, x, y, z igual a isso, essa equação, e aqui a mesma coisa, x, y, z. Se eu quero procurar um ponto que está nas duas retas ao mesmo tempo, eu pego esse x, y, z e igualo de uma reta igualo com da outra. Ou seja, em outras palavras, eu estou pegando toda essa equação igualando a essa, tá? Então, eu vou ter uma equação aqui envolvendo dois parâmetros, né? O alfa e o beta, tá? Você somando... Pessoal, observação importante aqui, ó. É que aqui o exercício foi dado. Se você estivesse criando a reta, você não pode usar o mesmo parâmetro, tá? Senão as coisas viram uma mistureba, você perde o controle. São duas retas distintas, usam duas letras diferentes para os parâmetros, tá? Isso é importante. Beta, tá? Você somando aqui, você multiplicando aqui, né? Alfa menos alfa e somando com esse ponto, eu tenho 0 mais alfa, vai dar alfa. 1 menos alfa está aqui. Aqui 1 mais 0 alfa, né? Que é o 1 fixo. Fazendo a mesma coisa aqui, eu tenho 3... Opa! Eu tenho 3 mais 2... 3 mais 2 beta. Menos 3, desculpa. Menos 3... aqui, mais 2 beta eu já fiz. 0 com mais 0 vai dar 0. E o último menos 1 com mais 1 beta. Menos 1 mais 1 beta. Igualando as duas coisas, claro, né? Aqui eu tenho um ponto igual ao outro. Para dois pontos serem iguais, esse primeiro cara tem que ser igual ao primeiro. Então, eu dei uma equação aqui. Né? O segundo aqui igual ao zero. Né? Esse segundo aqui igual ao zero. Tá aqui a equação. Isso é um sistema, né? Que eu estou... as três condições ao mesmo tempo, né? E esse 1 tem que ser igual a esse cara aqui. Bom, se você olhar a segunda equação, você já tem um resultado de alfa. Alfa tem que ser 1. Então, é um sistema muito simples aí, tá? Casos bem particulares que dá certo, né? Que esse sistema é compatível. Por quê? Porque eu tenho 3 equações e 2 incógnitas só, né?
Então, ó, a segunda equação ela dá o valor de alfa, que é 1. A terceira, como só tem beta, ela dá, você consegue calcular o beta, vai dar 2, tá? Então, você já calculou o alfa e o beta só com as duas equações de baixo. Então, a primeira agora tem que concordar. Só basta ela concordar, porque ela faz parte do sistema. Se ela concordar, eu tenho solução única, que é esse par, né? Alfa, beta, né? 1 e 2. Se a primeira não concordar, agora a gente tá pela sorte, né? Digamos assim, né? Se não concordar, não vai ter solução, não vai ter intersecção, certo? Eu já tenho valores fixos aqui, tá? Então, o caso de coincidente já é impossível, já descartamos, porque coincidentes teria que ter infinitas soluções, mas aqui a gente já tem coisas únicas, né? Então, ou a primeira equação concorda, ou ela discorda. E a gente vê que ela concorda, tá? Só substituir aqui o alfa igual a 1 e o beta igual a 2, você vai ter 4 aqui, menos 3, 1. Tá? Então, ela concorda, então o sistema é determinado com uma única solução. Então, só tem um ponto de intersecção. Esse ponto, ele pertence à reta R com parâmetro 1. Tá? Com esse parâmetro aqui, 1, o alfa. E ele também pertence à reta S, só que esse ponto, para a reta S, ele tem parâmetro 2. Tá? É o mesmo ponto, só que como as equações são diferentes, ela tem um parâmetro para uma equação e outro parâmetro diferente para outra equação. Mas no fim das contas o ponto é o mesmo, tá? Então você tem opção. Ainda não encontramos o ponto, encontramos o parâmetro, né, dele. Você tem opção para usar uma ou outra equação para encontrar esse ponto. Então, o que eu fiz aqui foi escolher a equação de S e substituir o parâmetro correspondente a S, que é o beta, né? No caso aqui, o beta é 2. Então, substituindo na equação, tá? Na equação de beta, tá? Eu deveria ter colocado aqui para a gente não ter que voltar a slide, né? Qual é a equação S, né? Devia ter colocado aqui, né? Qual é a equação de S? Ela é essa aqui, né? Mas aí você substitui o 2, então fica menos 3, 0, menos 1, mais 2 vezes 2, 0, 1. Tá aqui, tá? Esse vai ser o ponto, né, de intersecção, ponto P, tá? Fazendo a conta aqui, né, esse cara vai dar 402, e aí somando com ponto, né, eu estou fazendo ponto mais vetor, a resposta é ponto. Vai dar 1, 0, 1. Então, esse é um ponto de intersecção das duas retas, e é o único, né? Então, elas são concorrentes, claro, né? Bom? Então, aqui, elas são... Sim? Eu me perdi lá quando eu trocou a equação para o sistema, aí eu já comecei a não entender nada. Você pode explicar de novo lá? No slide anterior, você está dizendo, né? A hora que ele trocou para o sistema, eu não entendi mais nada. Tá. Um momento. Tava tentando comparar ali o sistema com aquela conta, mas não entrou na cabeça, não. Você está falando aqui, né? Olha. Essa conta aí foi pro sistema e eu já não entendi mais nada. Então vamos rever isso. Opa, fiz errado aqui um momento. Olha, eu comparei as duas equações. Você entende que para o objetivo que eu quero encontrar um ponto dessa reta, ou seja, um ponto x, y, z dessa reta, que seja igual na outra reta, ou seja, esse mesmo cara aqui, ele tem que estar nas duas retas ao mesmo tempo, ou seja, tem que existir um parâmetro para ele aqui e tem que existir algum parâmetro para ele na outra reta também.
Então, faz sentido, se o ponto é o mesmo, ou seja, isso é igual a isso, faz sentido pegar as duas equações e igualar. Até aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Então, é um procedimento lógico aqui, tá? Às vezes, você pensando sozinho, você demora para descobrir isso, mas é um ponto importante, né? Como que eu descobri que eu tenho que igualar as retas? Esse raciocínio que eu estou procurando o mesmo ponto que está nas duas retas. Tá, claro que o parâmetro deste ponto para essa reta vai ser diferente dessa se ele existir. Eu nem sei se ele existe. Porque se as retas forem assim, quando eu tentar achar esse ponto, né, paralela ou reversas, né, ou paralelas não coincidentes, eu vou tentar achar o ponto e não vou encontrar, né? Então, tentando achar o ponto. Aí aqui, tudo bem que eu fiz aqui, alfa vezes 1, somei com esse zero, porque é soma aqui, deu alfa. Isso aqui você sabe fazer. Alfa vezes menos 1, dá esse menos alfa que eu estou juntando com esse 1. Então fica 1 menos alfa, né? Porque esse cara está multiplicando por alfa. Tá sujo aqui, né? Deixa eu dar uma limpada. Olha. Quando você multiplica esse alfa, fica assim, ó. Alfa menos alfa e zero, tudo bem? Quando eu somo, o que vai dar aqui? Zero mais alfa, dá alfa. Aqui, 1 menos alfa. 1 menos alfa. E 1 mais zero. 1. Fiz a mesma coisa aqui. Agora, aqui embaixo, o que está acontecendo? Eu tô na igualdade, tem uma igualdade aqui. Essa igualdade está aqui. Então, para essa tripla ordenada ser igual a essa, só tem um jeito. Esse primeiro cara tem que ser igual a este. Então, gerou uma equação aqui. Alfa é igual a menos 3 mais 2 beta. Esse segundo cara aqui tem que ser igual para isso ser igual, né? Para tudo ser igual. Igual a zero. Então, terceira equação. Isso é um sistema porque as três coisas aqui tem que ser igual às três coisas aqui. Então, tem que satisfazer as três ao mesmo tempo, né? E a última 1 igual a esse cara aqui. Tá. Esse sistema ele é muito simples de resolver, mas ele é difícil dar certo. Então, para dar certo, para ser concorrente de fato, ou seja, ter solução, para ter solução, eu pensei num caso muito particular, porque se falando em probabilidade, a chance de não ter esse ponto, de não dar certo o sistema, é muito mais, né, muito maior do que dar certo. Então, pensei antes para dar certo, queria que desse certo, pensei antes, e resolvendo, o que você vai perceber? Olhando a equação do meio, o alfa tem que ser 1, né? Eu estou pensando separado porque essa equação do meio só envolve o alfa e mais nada, então eu consigo calcular ele olhando. A de baixo, beta, deu 2, e aí a primeira tem que concordar com isso, né? Porque é a que sobrou. As duas de baixo já determinaram alfa e beta, e a primeira vai ter que concordar. Se ela não concordar, não existe ponto de intersecção. Mas ela concorda, né? Se você pôr o alfa aqui sendo 1, e o beta aqui sendo 2, ó, dá certinho, ó. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Então, tem um ponto de intersecção. É um ponto XYZ, que ele vai ser igual a isto aqui, mais uma vez, né? Por que 1? Porque aqui deu 1, né? Uma vez a escala. Pode encontrar ele assim. E como ele está na outra reta também, você pode usar a outra reta para encontrar ele. Mas ou uma ou outra, né? Você escolhe. Então, no caso aqui, eu usei a segunda, né? A segunda é a S, né? A S. A S, ela é menos 3, 0, menos 1, não é? Tá aqui, ó. Mais beta, isso aqui.
Aí eu substituí o beta, que era 2, né? Tá aqui, ó, e fiz a conta, eu achei o ponto de intersecção. Mas eu usei uma equação só, não preciso usar outra. Ele tá na outra também, com parâmetro 1. Mas eu só usei essa. Melhorou? Tá. Aí esse 101 é esse daí, ó. Então 101 ali embaixo, ele é o ponto que intercede lá o negócio. Eu tenho duas retas, RS, no R3, né? No R3 eu tenho uma reta S e uma reta R e uma reta S. Tem um ponto onde elas se encontram, e o ponto é esse aqui. Ah, tá. Intersecção das duas, ó. Era isso que eu estava procurando, né? Eu igualei. Quando eu igualo as duas equações, eu tenho equação de S. Eu igualo a equação de R, eu já estou querendo achar os pontos onde elas se encontram. Ah, tá, beleza. Legal. Então, vamos continuar aí. Vai dar 1,01. Então, esse é um ponto de intersecção das duas retas. E é o único, né? Então, elas são concorrentes, claro, né? Bom? Então, aqui, elas são concorrentes. Ok. Porque eu escrevi aqui, né? Se tiver um único ponto, elas vão ser concorrentes. Bom, então, outra situação é de posição relativa entre dois planos. Então, eu tenho dois planos, chamei de P1 e P2, e eu estou citando os vetores normais, respectivamente, né? Então, o eta1 é o vetor normal do plano P1 e o eta2 é o vetor normal do plano P2, tá? Então, a gente pode ter algumas situações quanto à posição relativa desses dois planos. Eles podem ser paralelos. Olha os desenhos aqui embaixo. Nesse caso, eles são paralelos. Este e este. Né? Quando eles são paralelos? Quando os dois vetores aqui forem paralelos, né? Os dois vetores normais são paralelos, né? Esse caso e esse também, certo? Tem os dois vetores aqui, ó, paralelos. Tudo bem? Então, está escrito aqui, eles são paralelos se as duas normais forem paralelas, tá? Como eu distingo o primeiro caso do segundo? O primeiro caso é não coincidentes. Bom, esse primeiro caso eu não tenho nenhum ponto de um plano no outro, pertencente ao outro, e vice-versa. Então, você detectou paralelismo, você quer ver se são coincidentes ou não, você tem que encontrar um ponto do plano. Tá? Como você pode encontrar? O plano tem x, y, z. Atribui dois valores quaisquer para x e y, e encontra o z em função desses dois. Você vai achar um ponto de um plano. Aí pega esse ponto e substitui na equação do outro plano. Se der certo, esse ponto vai estar no outro plano também. Já que os planos são paralelos, se um ponto está no outro, se um ponto de um plano está no outro plano também, eu vou ter que todos os outros pontos vão estar também, né? Porque eles são paralelos. Se um está, todos os outros vão estar. Aí eu vou ter coincidentes, tá? Planos coincidentes. Se esse ponto que você achou de um plano não estiver no outro, né, nesse caso de paralelismo, se um ponto não estiver, nenhum vai estar, né? Aí eu vou ter esse primeiro caso, tá bom? Então eu vou repetir. Acha um ponto aqui do plano. Verifica. Se ele não estiver no outro, então nenhum vai estar. Eu vou ter esse primeiro caso de não coincidência. Se este ponto específico que você achou de um plano
estiver no outro também, né? Quando você substitui na equação do outro, dá certo. Lembrando que é uma equação, né? Por exemplo, a equação linear tem igual a zero, certo? Se esse ponto, você substituir lá, dá zero, por exemplo, né? Na equação linear, aí é porque o ponto está no segundo plano também. Aí você vai ter que todos os outros vão estar. E aí a gente vai ter planos coincidentes. Se eles são coincidentes, claro que eles vão ser paralelos também, tá? Segunda situação, planos concorrentes, tá? Pode ser chamado secantes também, ou simplesmente não paralelos, tá? É claro que nesse caso as normais também não vão ser paralelas. E o que vai ser a intersecção dos dois planos? Vai ser uma reta. Tá? Dá até para enxergar a reta aqui, ó. Uma reta. Claro, eu faço pequeno aqui, né, pessoal? Mas uma reta aí, tá? Mas é infinito isso, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Tem uma reta aí como intersecção. Uma reta tem infinitos pontos, né? Então são infinitas soluções aí para a intersecção dos dois planos, tá? Continuando, observação. Uma observação quanto ao ângulo entre os dois planos. Então, nesses dois casos, né, de coincidentes, que é o caso de paralelos, né, ou concorrentes, que é o caso de não paralelos, nós temos a noção de ângulo entre os dois vetores. Claro, nesse primeiro caso, o ângulo é zero, né? Certo? O ângulo aqui entre os dois caras é zero, né? Então, eu incluí aqui o zero, né? Que é para esse caso, né? Eu deixei fechado no zero, o ângulo. Para maior que zero, até π, né? Aí você fala, não pode passar de π. É bobeira você considerar maior que π, porque a gente já tem toda a tessitura do... Desculpe, pessoal, barulho. A gente tem toda a tessitura do cosseno já entre 0 e π, né? Entre 0 e π, você já tem toda a imagem do cosseno, né? Como é? Você tem aqui, ó, ciclo trigonométrico. Pega o ciclo trigonométrico. Aí você tem o cosseno aqui, né? Esse eixo horizontal. Se você pegar o ângulo entre 0 aqui, 0 e π desse lado, você já tem toda a textura do cosseno, né? Que é de 0 ou de 1 até menos 1, né? Certo? Tudo bem? A gente... Né? Pensem que no caso de π, vamos pensar em ângulo, né? Você tem dois planos. Se é 180 graus o ângulo entre eles, eles vão ser paralelos, eles vão cair nesse primeiro caso. Tá? Então, incluindo o zero, para o primeiro caso, eu não preciso incluir o π, que vai ser o mesmo. Tá? Mas todos os outros eu considero aí, tá? Então, a minha observação aqui é a seguinte. O ângulo aqui entre os dois caras vai ser o mesmo ângulo entre os dois vetores normais. É o mesmo, tá? Percebam, né? Percebam isso. Pega essa figura, ó, encaixa esse ângulo aqui embaixo, vocês vão ver, tá? Porque aqui é 90 graus, né? Aqui ó, é 90 graus. Opa, aqui não dá para desenhar direito. Acho que dá, deixa eu ver. Aqui, ó. 90 graus. Tá? Bom, não sei desenhar aqui. Acho que uma tentativa. Não deu certo. Bom, enfim. Esse ângulo θ é igual a esse θ aqui, tá? E o cosseno de θ vai ser, então... como o θ é o ângulo entre as duas normais, então o cosseno dele vai ser isso aqui, né?
produto escalar dos dois vetores, dos dois versores aí, né? Os versores das normais, tá bom? Então, você consegue encontrar o ângulo por essa fórmula aqui embaixo. Vocês conhecem essa fórmula. Exemplo. Eu tenho dois planos aqui. Um eu chamei de π1 e o outro eu chamei de π2. Olha, tem o igual a zero no final. Aqui são as equações lineares, tá? Tudo bem? Eu quero a intersecção. Eu quero a intersecção dos dois. Lembrando que se eles forem paralelos não coincidentes, a intersecção é vazia, né? Esse primeiro caso aqui, né? A intersecção aqui é vazia, né? Nesse segundo caso, a intersecção é todo plano. E no terceiro, a intersecção é uma reta, tá? Então, vamos verificar que antes que os planos são concorrentes. Tá? Aí a gente já vai saber que a intersecção vai ser uma reta, tá bom? As normais são essas duas. Já dá para perceber que essas normais não são paralelas, né? Ó, porque se você dividir o 2, você dividir o 2 pelo 1, dá 2. Você dividir o 3 pelo menos 1, dá menos 3, pronto, acabou, né? Já não são paralelos, tá? Então, os planos são concorrentes. O que eu quero que vocês percebam aqui é que se você pegar as duas normais e fizer o produto vetorial, né, você vai ter o vetor que é o vetor diretor da reta de intersecção. A intersecção é uma reta. Então, o vetor diretor dessa reta vai ser o produto vetorial dos dois vetores normais aí. Geometricamente você percebe isso, tá? Então, pegando esses dois vetores, né? Este e este, você faz o produto vetorial, você vai encontrar esse cara aqui, ó, tá? Claro, pessoal, que qualquer vetor paralelo a ele funciona, né? Tá? Para gerar essa reta. Pode pegar ele direto, mas se você pegar, por exemplo, o vetor, se você pegar o vetor, desculpa ainda esse software, se você pegar o vetor 1, menos 1, menos 1, também funciona como vetor diretor, tá? Porque é paralelo, né? Tudo bem? Então, continuando. Tá, mas para criar uma reta, para criar a reta aqui, não basta só o vetor diretor. Eu tenho que conhecer um ponto também da reta, né? Nesse caso, um ponto da intersecção. Então, eu quero encontrar um ponto que estão nos dois planos ao mesmo tempo. Então, eu chamei esse ponto de A, que estão nos dois planos ao mesmo tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fixar um Z qualquer, tá? A equação lá do jeito que está, ela me permite fixar um Z. Claro, né, pessoal? Se os dois planos, por exemplo, fossem paralelos ao um dos planos fosse paralelo ao plano aqui embaixo XY, né? Que a gente viu um caso desse na outra aula, né? Se eu tiver um plano aqui paralelo ao XY, ou seja, o Z fixo, nesse caso do Z fixo, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, né? Com Z qualquer. Né? Não vai dar muito certo, mas a equação ali, ela te dá uma dica, tá? Aí, não dá certo fixar o Z? Então fixa o Y, tá? Fixa outro cara, tá bom? Então aqui, como a equação é completa aqui, né? As duas são, né? Do plano π1 e do plano π2, eu posso escolher quem eu quero fixar, fixei o Z e eu escolhi o zero. Tá? Bom, mas além disso, né? Além disso da questão de fixar o Z, como eu estou procurando intersecção, eu tenho que olhar para as duas equações ao mesmo tempo. Então, o que satisfaz as duas ao mesmo tempo, né? Então, isso já remete a um sistema, né? Certo? Então,
um sistema envolvendo as duas equações. Pessoal, eu vou falar um pouco mais desse ponto que eu escolhi. Então, é uma escolha, tá? Porque tem infinitos pontos, né, na intersecção aqui. Essa escolha com Z0, eu estou escolhendo um ponto A aqui, que ele está na altura do Z0. Então, eu estou pegando um ponto da reta, né, que é a intersecção dos dois planos, um ponto da reta que está na altura, está no R3, mas na altura zero, né? Altura Z igual a zero, tá? Então, substituindo o que eu escolhi aqui no sistema, né, esse cara vai anular. Opa. Esse cara vai anular e esse também anula. Eu fico com o sistema assim, né? Aí eu vou passar esse 2 para o outro lado, vai o 2 positivo, esse 1 também. Eu tenho um sistema aqui, um sistema simples, né? Com duas equações, duas incógnitas. Resolvendo esse sistema, tá? Resolvam aí. Vocês vão encontrar x igual a 1 e y igual a 0. Só que o z já está fixo aqui, né? O que eu encontrei aqui, ó, foi o x, o 1, e o y aqui, né? O y 0, né? Não está coincidindo o desenho aqui, mas a ideia é essa. Tá. E o z já está fixo, 0. Então, o ponto é 1, 0 e o z também 0. Então, esse ponto é um ponto que está na intersecção, só que dos dois planos. Mas tem infinitos pontos, né? Que geram uma reta, tá? Eu vou usar esse ponto, 1, 0, 0, para criar essa reta. Então, 0, 0 mais lambda vezes o vetor diretor da reta, que a gente já viu aqui, né, no slide anterior, que é esse cara. Ou esse, para quem preferir, tá? Ou qualquer outro, tem infinitos, né, paralelos. Pessoal, eu quero só fazer um comentário. Isso foi uma escolha aí bem particular para esse exercício, z igual a 0, né? Eu tinha uma equação completa ali, os dois são completos, né? Imagine se fosse assim, se eu tivesse um plano 0x mais 0y mais z menos 2 igual a 0. Eu não posso escolher o z igual a 0, né? Se tivesse um plano assim, olha. Se a gente viu na aula passada uma coisa parecida. Então, você tem que pensar, aí a ideia geral é essa, tudo bem. A ideia geral é essa. Mas tem alguns casos que você não pode proceder dessa mesma maneira. A ideia é a mesma, mas a procedência não, né? Porque se você tiver um plano assim, olha, 0x mais 0y, ou seja, esses caras nem precisam aparecer, digamos, mais 2e menos 4 igual a 0, ou seja, em R3, tá? Ou seja, tudo isso se resume a isto aqui. Isso é um dos planos, tá? E o outro, não sei. É claro que você não pode falar assim, eu vou escolher z igual a 0. Não pode, né? Porque esse plano, não tem nenhum ponto dele que tenha o z igual a 0. Porque o z é fixo, né? Isso é equivalente a dizer que z é 2, né? Todos devem concordar com isso. Então, esse plano tem um z fixo igual a 2. Geometricamente, ele seria uma coisa assim, ó. Na altura 2 aqui. Tá? Deixa eu desenhar melhor aqui. Na altura 2. Então, escolher z igual a 0, não tem ninguém desse plano aqui nessa altura z igual a 0, né? Aí você não poderia. Tem que pegar o z igual a 2, não tem jeito. Esse z igual a 2 você tem que substituir no outro plano. Aí você vai achar uma equação de x e y, né? Alguma coisa y. Aí você escolhe um y, aí tudo bem. Você escolhe um y qualquer para achar o x, você vai achar um... Tá? Então, cada exercício é um caso. O raciocínio geral é esse. Né? Encontrar um ponto que está nos dois planos ao mesmo tempo. Mas essa escolha que eu fiz para esse exercício
Nem sempre é possível, tá? Eu só queria chamar atenção para isso. Continuando. Ou qualquer outra, tem infinitos, né? Paralelos. Observação. Ali eu pedi a equação vetorial, né? Vou voltar aqui, ó. Equação vetorial. A gente viu que dá para transformar a equação vetorial em geral, a geral na vetorial, na paramétrica. Você pode brincar com isso, né? Mas se a pergunta fosse direto a equação geral dessa reta de intersecção, você poderia pegar esse sistema. Quem é esse sistema? Gerado pelos dois planos. Primeiro plano π1, segundo plano π2. Tá? E aí você manipula isso para ter a equação geral. Tá bom? Como é a equação geral? É escrever o x em função do z. Eu não completei aqui, tem que completar, tá, pessoal? E o y também em função do z. A parte de baixo está completa, a parte de cima falta substituir aqui, né? Falta substituir o z aqui, né? Então, substituindo o z, você vai ter 1 menos, quando você 3 sobre 2z mais meio z, você vai ter menos 1z, né? Tudo bem? Você vai ter menos 1z. Então, o x vai ser 1 menos z e o y vai ser o próprio z. Tá? Falta substituir aqui o z, tá? O y. O que eu fiz aqui, ó? Aqui eu isolei o x. Opa. Aqui eu isolei o x. Isola o x, manda todo mundo para o outro lado, você vai ter isso. E o 2 dividindo, né? Esse 2 dividindo. E aí você vai ter uma equação aí do x com 2 dividindo lá do outro lado. Faz a mesma coisa com o y. Isola o y aqui, né? Você tem isso. Bom, aí esse x aqui, você substitui aqui, né? Você tem esse cara aqui embaixo. Tá? Aí esse y, né? Esse y você junta aqui, né? Vê o coeficiente, passa dividindo, você isola, você vai ter essa equação aqui, tá? Pulei passagem. Eu estou omitindo os detalhes aí, mas depois vocês façam, tá, pessoal? Tá aí no material, refaçam isso. Eu só estou mexendo com as equações. Eu quero escrever o x em função do z e o y também, tá? Então, aí embaixo, eu estou isolando o y aqui nesse passo, né? Eu pulei um monte de passagem, mas vocês vão chegar nisso. Y tem que ser igual ao z, aqui embaixo, na segunda equação, né? Tá? Só que eu tenho que completar aí, que a parte de cima ainda não tá boa, né? Eu vou completar aí, mas no material que eu disponibilizei para vocês, tá tudo já perfeito. Sim, eu copiei, mas ainda teria que pegar aqui, ó, e pôr o z. Então, a de cima muda, né? Porque eu tenho que escrever o x em função do z e o y em função do z. O x em cima ele vai ser 1 menos 3 sobre 2z mais z sobre 2. Então, aqui, juntando esses dois caras, é menos 3 sobre 2 mais 1 sobre 2, né? O coeficiente. Tudo bem? Então, aqui a gente tem menos 2 sobre 2. Vai dar menos 1. Então, concluindo, a equação vai ser x igual a 1 menos z e o y igual a z. Tá? Equação geral aí. Tudo bem? Da reta. Opa. Y igual. Bom, enfim, é isso aí. Continuando. A última parte, tá? Que é a posição relativa entre reta e plano. Então, eu peguei uma reta, olha aqui, A, passa por A, na direção de V,
Tá aqui, tá? Passa por A na direção de V. Ok. Tá? Aqui não está explícito o ponto A, tá? Tem um outro ponto P que não necessariamente é o A. E eu estou com um plano que eu chamei de π e o vetor normal dele eu chamei de eta. Bom, então a posição relativa entre a reta e o plano, então eles podem ser o quê? Paralelos. Tá? Quando eles vão ser paralelos? Quando este vetor for ortogonal a esse. Ortogonal, os dois vetores. Isto é, quando o produto escalar dá zero. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter paralelismo entre plano e reta. Tá? Os vetores são ortogonais, mas as figuras são paralelas aqui, né? Plano e reta. Tá? Opa, pulou. E o segundo caso, concorrentes ou secantes, ou simplesmente não paralelos. Tá? E o segundo caso, os dois vetores não vão ser ortogonais. Isso quer dizer o quê? Que se você fizer o produto escalar, não vai dar zero. Nesse segundo caso aqui, só tem um ponto de intersecção, tá? É o ponto que eu chamei de P aqui. É o único ponto de intersecção. No caso do paralelismo, você pode ter nenhum ponto de intersecção, ou seja, a intersecção vazia. Coloquei aqui embaixo, ó, essa primeira situação, a gente tem a intersecção vazia, tá? Mas a gente pode também ter a intersecção sendo toda a reta R, né? Se a reta R estiver aqui, né? A reta R pode ser paralela, mas contida dentro do plano, né? Certo? Como eu vejo se ela está contida? Basta ver se esse ponto está lá. Ó. Se eu já sei que eles são paralelos, se esse ponto A que está explícito aqui tiver no plano também, eu pego o A e substituo lá no plano. Dá certo? Né? Tem vários exercícios na lista assim, né? Aí toda a reta vai estar, né? E a intersecção são infinitos pontos, porque é a reta inteira que tem infinitos pontos, tá? Mas nesse exemplo aqui, não tem nem... A intersecção é vazia, né? Porque eu não tenho ponto A dentro do plano. Se o ponto A que está na reta não está no plano e eles são paralelos, então nenhum ponto da reta vai estar no plano, tá? Eu tenho intersecção vazia, então. Tudo bem? Então é a proposição que eu escrevi aqui, ó. Deixei para provar como exercício, mas a ideia geométrica é bem simples, né? Tem essa reta aí, ó, que é a V, tá? A na direção de V, passo por A na direção de V. Em um plano aqui, π, que eu chamei de π. Eu estou falando assim, ó, se o ponto A, que é o ponto da reta, estiver também no plano, então toda a reta inteira vai estar contida no plano. Intersecção infinitos pontos. Ó. Cada ponto da reta vai estar. Pessoal, eu estou partindo da hipótese, eu não acabei não comentando, mas está aqui, ó. A reta é paralela. Já estou partindo dessa hipótese. A reta é paralela, tá? E aí é para provar que se aquele ponto da reta tiver no plano, então a reta inteira vai estar no plano. E se o ponto da reta não estiver no plano, então a reta está inteiramente fora do plano, intersecção vazia. Tá? Mas eu estou partindo dessa hipótese que a reta é paralela ao plano, tá bom? Então é um exercício aí. Plano, né? Agora, se o ponto A não estiver no plano, então ninguém da reta vai estar no plano, a intersecção vai ser vazia. Tá bom? Exemplo. Mostre que essa reta da equação vetorial e o plano que eu chamei de π, chamei a reta de R e o plano de π, equação linear, ó, do plano aí, ó, tem que ter isso igual a zero, né? Tá? São concorrentes. Concorrentes
é esse caso aqui, né? O terceiro caso, que vai ter um ponto lá de intersecção, tá? Estou perguntando, pedindo para verificar se elas são concorrentes. Cadê? São concorrentes. Então, mostra que elas são concorrentes e dê um ponto de intersecção. Vai ter um ponto, né? A gente já sabe. Eu quero explicitamente quem é esse ponto, né? Então, vamos aqui, ó. Note que, se calcularmos diretamente a intersecção de R com π, que são duas equações, já teremos a posição relativa entre as figuras. Por quê? Porque se você tentar achar um ponto e não encontrar ninguém, ou seja, se o conjunto for vazio, você já sabe que isso tem que acontecer. Elas têm que ser paralelas e esse primeiro caso, não, né? A reta está fora, porque não tem ninguém. É o único jeito de... se o conjunto for vazio de intersecção, a única situação que eu posso ter é essa, porque lembre que isso é infinito para a direita, para a esquerda, né? É infinito para todos os lados. Se eles nunca se encontram, eles são infinitos. Se nunca se encontram, é porque eles são paralelos, esse caso aqui, tá? Se você tentar achar a intersecção e encontrar um conjunto unitário, um ponto só, elas têm que ser concorrentes. É porque é coisa reta, né, pessoal? Reto e plano, certo? A reta não vai voltar a interceptar de novo, né? Se você encontrar um, só tem aquele mesmo e é o caso de concorrente. Agora, se você encontrar infinitas soluções, quando você tentar achar a intersecção, encontrar infinitas, aí você vai ter a reta toda como intersecção, tá? E nesse caso, você vai ter a reta contida no plano, né? Logo, paralelos, claro, né? Que é esse caso aqui, né? A reta, ó, dentro do plano aqui, tá? Então, eles são paralelos nesse caso, bom? Então, é isso que eu vou fazer diretamente, tá? Opa, voltando, pessoal. Então, o que eu vou fazer para encontrar essa intersecção? Então, eu já vou diretamente, é o que eu escrevi aqui, diretamente calcular a intersecção. O que eu vou fazer? Cada ponto dessa reta é regido por essa equação, né? Um ponto genérico dela obedece isso. Então, o x vai ser 1, o x desse ponto, de cada ponto da reta, vai ser 1. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vai ser 1 mais lambda, né? O y tem que ser 2 mais 0 lambda. E o z, ou seja, o y dessa reta é fixo, né? 2 o tempo todo. E o z, né? Cada ponto x, y, z tem que obedecer isso aqui. Ele obedece o parâmetro, né? O z tem que ser 1 menos 1 lambda, tá? Então, eu vou ter isso, né? O x, eu vou ter o x, a equação, eu estou falando da equação paramétrica dessa reta, né? O x tem que ser 1 mais lambda, o y tem que ser 2 fixo e o z tem que ser 1 menos 1 lambda, né? 1 menos, aqui, ó, 1 lambda, tá? Tem equação paramétrica. Aí, o que eu faço? Eu pego esse x, esse cara é x, eu pego esse cara e substituo dentro do plano. Então, né, e pego o y também, substituo aqui dentro do plano. E o z, que é isso aqui, substituo aqui no z. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma equação que só depende do lambda, tá? Aí, se essa equação tiver uma única solução, significa que só tem um ponto que satisfaz esta equação que está dentro do plano. Se essa equação tiver uma inconsistência do tipo, se você chegar assim, ó, o lambda cancela aqui, ó, você vai juntar lambda com outro lambda que vai aparecer aqui, vai cancelar e no final vai sobrar um número de um lado e o zero do outro, tipo 3 igual a 0. Aí o que você vai dizer? Você vai dizer, essa equação é impossível, então não existe nenhum ponto
né, que obedeça essa equação, que obedeça a outra também, né? Então, aí você não tem intersecção, aí você vai ter esse caso aqui, né? Tá? Mas se o lambda se cancelar e você chegar numa consistência, por exemplo, cancela tudo de um lado, aí dá 0. E do outro também é 0. Então, isso não é inconsistente. Mas você não achou um lambda determinado, né? Então, esse caso é o último caso aqui, ó. Tá? Que você tem infinitas respostas, porque essa equação não dependeu do lambda, o lambda está livre, né? Certo? Então, toda a reta vai estar no plano, tá? É o último caso. E se você achar uma única resposta em função do lambda, obviamente, é esse caso aqui, tem um único ponto, conjunto unitário, que é o caso delas serem concorrentes, tá? Então, eu nem estou verificando antes se elas são concorrentes ou não são. Dá para verificar também. Mas eu já vou logo procurar o ponto de intersecção aí, e se eu tiver uma dessas situações, eu já vou ter a posição relativa. Então é isso. Olha aí, a equação paramétrica foi o que eu fiz agora, tá? A equação paramétrica da reta é dada por x, tem que obedecer essa equação, o y é fixo. Substituindo na equação do π, eu vou ter isso aqui, ó. Olha o x aqui, ó. Olha o x, é 1 mais lambda, tá aqui. Eu deveria ter posto a equação do plano aí, né? X, já esqueci. X mais Y, acho que é menos 2e, eu tô olhando ali embaixo, então dá para lembrar, mais 3, é assim, né? Igual a 0. Então você consegue enxergar aqui, ó. Substituição do x, do y que é fixo 2, né? E menos 2 vezes o z, que está entre parênteses. Aí depois mais 3. Então, aqui distribui, você tem, após distribuir, você tem uma coisa assim. Né? Aí você tem um cancelamento aqui. Aí você vai achar, né? Você junta esse 3 com esse 1, dá 4, passa para o outro lado. Dá menos 4 e vai dividir por 3, né? Por que por 3? Porque lambda mais 2 lambda dá 3 lambda. Então você tem esse cara aqui, ó. Lambda único. Então você só tem um ponto de intersecção, tá? Então o ponto de intersecção é único e tem esse parâmetro. Aí você pega a reta, volta para a equação da reta e joga esse parâmetro, tá? Poderia jogar aqui, tá? Ó, lambda. O x é 1 menos 4/3, que está aqui, ó. 1 menos 4/3 é o x do ponto, né? Pode usar a equação, mas eu usei a equação vetorial, tá? Peguei 1, 2, 1, é o que está no enunciado aqui, né? Esta. Está arriscado, mas é essa, ó. 1, 2, 1, mais, substituindo no lugar do lambda menos 4/3. E aí o vetor diretor da reta faz a conta, você tem esse ponto, tá? Esse ponto é o ponto de intersecção, o único ponto de intersecção, que ele está na reta e está no plano também. Então, essas duas figuras, né, a reta e o plano, são concorrentes. Pode ser chamado de secantes também, ou simplesmente não paralelos. Tá? Fica como exercício, essa situação aqui, você tem a normal aqui, você consegue calcular o ângulo entre os dois, né? Você tem aqui, você consegue calcular esse cara, ó. Facilmente. Se eu perguntar qual é o ângulo de inclinação aqui, ó. O ângulo entre os dois, né? O ângulo entre a reta e o plano. Esse ângulo aqui, ó, entre a reta e o plano. Pensem sobre isso. Qual vai ser esse ângulo? Se você virar... calcula esse, e esse vai ser o complementar dele, né? Quanto falta para 90 graus. Tudo bem? Calcula entre os dois. Você pega esse alfa aqui, o cosseno de alfa,
vai ser o produto do vetor com a normal, certo? O produto dos versores, né? Certo? E aí você vai ter esse cara. Aí quanto falta para 90 graus, complementar vai ser o ângulo aqui entre o plano, né? Entre o plano e a reta. Ok? Ou seja, faz toda a conta, acha o alfa, né? E depois quanto falta para 90 graus. Ou seja, 90 graus menos esse alfa vai ser o θ que você está procurando. Né? Então essas coisas, esses exemplos assim, vocês têm que treinar essas coisas. Tem muitas possibilidades de exemplos e de perguntas, né? O importante é saber essas coisas assim. Ó. Isso que é assim, sozinho é muito complicado você chegar numa fórmula assim. Mas essas situações que eu coloco assim, umas posições, peço um ângulo, peço um ponto, aí você tem que ir treinando isso, tá? Tem muitas situações diferentes. Eu faço um exemplo, mas poderia ter deixado como exercício, né? Porque a gente já sabe todas as fórmulas, né? Agora a gente está fazendo a aplicação das coisas, né? Da primeira parte do curso. Tá? Para terminar aí, um exercício. Esse eu não vou resolver. Deixo como exercício. Esse exercício está na lista. Não com esses valores, tá? Mas, ó. Dê a equação vetorial da projeção dessa reta. Essa reta é a mesma que eu peguei agora, tá? Do exercício, desse exemplo. Acabamos de resolver, tá? É a mesma, ó. 1, 2, 1. 1, 0, menos... E o plano também é o mesmo. Peguei o mesmo, reta, R está aqui. E o plano π, tá? Peguei os mesmos caras. Eu quero a projeção. A projeção é essa reta aqui, ó. Aqui embaixo. É a sombra dela, tá? Projeção ortogonal. Tá bom? Okay. Se é ortogonal, então é 90 graus aqui, tá? Bom? Projeção ortogonal. Então eu deixo como exercício, mas eu dei a dica aqui, olha. Olha. Vimos no exemplo anterior, que é a mesma reta, o mesmo plano, que elas são concorrentes. Então tem um ponto aí que eu chamei de P, né? Um ponto de intersecção. Olha ele aqui. Que essa é a reta R aqui, ó, tá? Ok? Essa é a dica, tá? Um jeito de resolver. Aí, você tem que criar uma outra reta. Cria uma outra reta S, que é um ponto B, mais... Quer dizer, tem um vetor diretor, né? Mas esse ponto B, ele tem que estar na reta R também. Então, em outras palavras, esse B vai ser uma intersecção dessa S que você está criando com a R que já está lá, essa R aqui, né? Pega um outro ponto qualquer da reta. Perceba que tanto faz, só não pode ser o próprio A, tá? Perceba também que não pode ser o próprio... Ah, não, o próprio P, tá? Não pode ser o P. O A pode, pessoal. Aqui tá errado, tá? Não pode ser o ponto P. O A, claro que pode. Esse cara não pode ser o P, tá? Pode ser o A. Você corre o risco desse A ser o próprio P, tá? O importante é não ser o P, tudo bem? Mas o A pode ser. Se ele não for o P, não tem problema, tá? O A pode ser. Tá. E aí você pega... eu estou criando essa reta S, tá? Você pega como vetor diretor a própria normal do plano. Olha, pega a normal do plano, tá aqui, ó. Ou seja, ortogonal ao plano. Você quer uma projeção ortogonal, então pega a própria normal como vetor diretor. Tá, aí você criou a reta
S aqui, certo? Ela passa por B, o B não pode ser o próprio P, tá? E na direção do vetor, aí você, na direção do vetor normal, aí você encontra uma outra intersecção. Ó, por isso que não podia ser o próprio P, porque esse P' que você vai encontrar, ele não pode ser o P, tá? E aqui iria dar problema, né? Claro, na direção, né, do P ia ser ele próprio. Então, a intersecção dessa reta que você criou com o plano, olha aqui, ó. É esse ponto P' aí, tá? Aí, quem vai ser a projeção? A projeção é uma reta, tá? Então, percebam isso, claro, né? A projeção será uma reta na direção desse cara, tudo bem? Do vetor aí, o vetor diretor, né? Vai ser PP', né? Esse cara aqui, ó, PP', ó. PP'. Bom, aí cria essa reta que é a projeção aí, é o passo final. Então, muito obrigado. As referências não coloquei nada. É isso. Bom, pessoal, isso aí tem que resolver exercício, tá? Só olhando assim as coisas da ideia, né? A aula é importante para dar a ideia das coisas, tem aquele primeiro contato, né? Ver algumas contas, tudo, mas tem que treinar, senão não adianta nada assistir aula. Para dominar isso, sair resolvendo as coisas, não adianta, tá? Mesmo, não tem jeito, tá? Só se sempre os exercícios forem muito ridículos de fáceis, você não precisa pensar nada. Mas se tem um pouco de complexibilidade, você já tem que parar para pensar, rabiscar, demora, esse é um processo, tá bom? Vamos para a chamada, então. Então vamos lá, pessoal. Chamada. Adriano tá aí? Faltou. Alisson. Faltou. Amanda. Faltou. Anthony tinha chegado aí, né? Tá aí, Anthony? Estou sim, professor. Ok, Anthony. Bruna. Ok, Bruna. Bruno. Presente, professor. E Cássio. Cássio. Faltou. Diego. Faltou. Eric. Ok, Eric. Evandro. Evandro faltou. Fernando. Fernando faltou. Não, Fernando tá aí. Tá bom, Fernando. Flávio. Presente. Ok. Gabriel Aparecido. Faltou. Gabriel Felipe. Faltou. Gabriel Ventura. Faltou. Gleidson. Ok, Gleidson. Guilherme. Guilherme faltou. Gustavo. Gustavo faltou. Herbert. Ok, Herbert. Johnny. Johnny Nelson. Faltou. Júlio César. Ok, Júlio. Leonardo. Ok, Leonardo. Letícia.
Letícia faltou. Lucas Alberto. Letícia tá aí, tá bom. E o Lucas Alberto, não? Faltou. Lucas Canucci. Ok, Lucas Canucci. Lucas Eduardo. Faltou, né? Marcos Félix. Ok. Marcos Gonçalves. Marcos Gonçalves faltou. Matheus Balber. Faltou. Maicon. Ok. Natália. Natália faltou. Nicolas. Ok, Nicolas. Pamela. Pamela faltou. Presente, professor. Tá bom, Pamela, ok. Pedro Henrique. Ok. Rafael Augusto. Ok. Rafael da Silva. Ok. Rafael de Souza. Vamos, pessoal, um minuto. Deixa eu mutar aqui. O microfone. Tá, voltando aqui, eu me perdi. Rafael de Souza faltou, né? Rafael Pompeu. Um momento. Rafael Pompeu também faltou. Sabrina. Ok, Sabrina. Tamires. Tamires está aí? Não, né? Júlio César apareceu. Júlio César já tinha posto presença. Vinícius Araújo. Ok. Vinícius dos Santos. Faltou. Vinícius Pereira. Faltou Vinícius Pereira. Vitor Ricardo. Faltou. Wallace. Wallace faltou. E Washington. Washington Lucas, tá aí? Ok, Washington. Alguém não respondeu, pessoal? Então, estou registrando aqui no SIGA a chamada. Ele que conta a falta de vocês. Pessoal, agradeço a participação. Tem bastante exercício que já dá para resolver na lista 3. Na próxima aula a gente encerra essa lista 3, tá? Então, não deixa acumular muito, não. A lista 3 é um pouquinho mais longa que a lista 2, tá? Dá uma olhada lá. Boa noite para vocês e até semana que vem.